Alô a todos que nos acompanham no canal Japa Rico, como sempre, transmitindo diretamente de Hong Kong para todo mundo. Hoje vamos falar sobre esse vídeo tão esperado. Várias pessoas me pediram para continuar a série Japa Rico reagindo a outros traders que não sejam somente o Thomas, também outros, né? Então, hoje vamos trazer a... qual é o nome dela? A Karen Fu. Várias pessoas pediram. Então, vamos lá, sem perder tempo, vamos direto ao assunto. Here are 5 reasons why you should avoid day trading. So the first reason. E esse vídeo é sobre 5 razões pelas quais você deve evitar fazer day trade. Why you should avoid day trading is because Eu sei que esse vídeo vai ser bem polêmico, então eu já estou preparado aí para os comentários também. most day traders just lose money. You know how the statistic says that 90% of retail traders lose money? I think for day traders that number is a lot higher because Ó, vocês viram 97%, né? I find that over the past 10 years of trading, I realized that the more I 97%, de acordo com essa pesquisa, dos day traders, eles perdem dinheiro. Também sei de pesquisas na FGV do Brasil, né, apontando que até mais do que isso, né, perdem dinheiro. trade, the more money I'll lose. And the same for a lot of traders, the more they trade, the more money they'll lose. Because chances are when you're taking so many trades per day, because you're a day trader, chances are you'll be making a lot of mediocre trades. Whereas if you look at long-term traders, you realize that they don't make a lot of trades, they make one trade every few Verdade, né? Quanto mais você opera, você começa a ver oportunidade onde não existe. Você passa a fazer muitas operações medíocres, na verdade. weeks, but that one trade is like super high quality. Of course, with that said, shit still happens, you still lose money in that trade that you research so much on, but in the long-term traders just make more money in general. And it's a very retail trader thing to do because you realize that most retail traders, they like to day trade. For the past 2 to 3 years, because I come from the finance background, I have always been attending a lot of the hedge fund events, smart money events, and hedge fund traders, generally most of them tend to trade long term. Of course, É verdade, né? Se você for ver esses traders de hedge fund, na verdade, a grande maioria deles tendem a operar em time frames maiores. you come across traders who engage in AI trading, high frequency trading, but when it comes to macro trading, a lot of them are long-term traders. So if you want to be like, you know what, I want to be different from other retail traders, I'm born different, then you gotta do what the pros do most of the time, which is trade long-term. And the second reason, Outra coisa, né? Se você quiser realmente ser um profissional, você vai fazer o que a manada não faz, que é você operar por tempos maiores. Que a grande manada, eles querem fazer day trade, porque eles querem dinheiro fácil e rápido. E acabam quebrando a conta. okay, now this is something that a lot of gurus won't tell you and a lot of brokers won't tell you because day trading incurs you a very high cost in terms of commissions paid and also your spread. You pay a lot of spread. And guess what? When you're a day trader, those brokers love you so much. Let's say if you're a broker and you feed your whole family through commission earnings. And then you wake up today and then you have a new client. He's a position trader who trades once a month. And you only earn that one commission once a month. Then it's like, goodbye, go find somebody else. But of course, if the client is big shot, then you just take him. But if the client is just like a $1,000 account opener, trades once a month, you wouldn't like it. And same for a lot of trading gurus who is an introducing broker, which means that we work with brokers and then recommend clients to them. And then each time you trade, we earn a commission. Now, if I really want to earn my commissions money, I'll tell you to day trade all day, all night long. I'll tell you about how great day trading is. It's gonna make you a millionaire. You can buy a mansion next month. You know what I'm saying? If a trading guru... É verdade. Então, vários desses falsos gurus, eu sempre falo aqui para vocês, também no canal Japa Rico, então, muitos desses falsos gurus, também com corretoras, pensa da forma da corretora, né? A corretora quer que você abra o quanto mais posições possíveis. Então, as corretoras e os gurus fakes, eles gostam disso. Por quê? Porque a corretora ganha pelo spread e pelas comissões. Quanto mais operações você abrir, é melhor para a corretora. Também é melhor para o guru fake, porque o guru fake ganha a comissão da corretora. Então, os gurus fakes vão falar para você, abre tantas posições, faça day trade. Por quê? Porque quer que você opere o quanto mais possível para gerar mais comissão, para gerar mais spread, para eles ganharem de você.
Então fiquem atentos a isso também. Guru mentor truly wants you to succeed, he or she will tell them, you know what, try to consider long-term trading. Of course, you can make money as a day trader if you work on the right things, work hard, but do consider long-term trading because of all these benefits as well. When you see somebody promoting day trading only, it's good money not for you, but for them. Because the more you trade, the more money they make, even when you lose money. Don't pay so much cost in trading, like commissions, the spread. You're not feeding yourself. You're feeding your broker's whole family, his dog, his cat, then the 5 girlfriends that he has on the... É verdade. Então, na verdade, você não tá... Quanto mais você paga comissão, você não está se alimentando. Você está alimentando a família da corretora, o cachorro da corretora, o gato da corretora, as namoradas da corretora, enfim. And the third reason why you should avoid day trading is if you're super busy. You're just super busy. Or you're studying full-time, then working part-time, and then you got a boyfriend to feed. Remember to dump him tomorrow. So if you're really, really busy, then it is a sign for you to go for long-term trading. Of course, just bear in mind that it has to fit your trading personality, because if you're somebody who is super, super impatient, and then you go for long-term trading, then you're going to force a lot of open trades that you're not supposed to open. But the thing I like about long-term trading as compared to day trading, which I've tried, is that long-term trading allows the markets to work hard for you. Because when the trend just goes on and on, Isso é verdade. it's just doing its thing, and you can just go about your day doing anything you like. And as a long-term trader, you don't need to check the markets, the chart that often. Sometimes I just check. É verdade. Então isso que ela falou é muito pertinente. Eu sempre falo isso para vocês. Então, se você opera time frames maiores, né, seja no gráfico diário, semanal ou até mensal, que a gente mostra aqui no canal para vocês, então vocês operam, né, fazem a operação, deixam aberto, podem festejar, podem ir para balada, podem fazer uma festa com os amigos e beber, comemorar. Então várias outras coisas você pode fazer ao longo do dia, você não precisa ficar preso em frente ao computador, né? Ao passo que se você opera intraday, aí você vai ter que ficar lá bitolado, preso, olhando a tela por várias e várias horas. Então a gente não quer isso, né? A gente quer, se você consegue, se a sua personalidade, é claro que depende também da sua personalidade. Tem gente que não consegue deixar a operação, né, aberta e ir, sei lá, fazer compras ou encontrar os amigos, né? Tem gente que não consegue. Mas se a sua personalidade, você consegue fazer isso, então seria muito mais interessante você fazer long term, né? Fazer swings, fazer position, porque aí você deixa o trade rolar, que é o que a Karen Fu tá falando, né? Você abre a posição, deixa a posição rolar e vai capitalizando. E é isso que ela mostrou para vocês. Então, continuando aqui. 1 hour a day, depending on the markets. Of course, in the first two years, you got work super hard to make in trading. But once you're so-called made it or earn a comfortable living from trading, then you can just gradually cut down the time. Unless you really, really like sitting in front of the computer and then clicking on mouse. Go pay the Sims. And the fourth reason why you should avoid day trading is because it is more stressful than long-term trading. And it also encourages you to gamble, because a lot of times when your whole identity, is a day trader, and when you don't trade for day, you will have a whole identity crisis. Then a lot of times, because that's your identity, you will force open a lot of trades that you're not supposed to open. You will break your trading plan more often. And very often time for beginners is the same freaking currency. They just open many trades in one currency. Because the price went down, so they enter again. Went down, they enter again. Went down, enter again. Day trading is just more chaotic in general. That's my opinion, okay? Então, o que eu falo para vocês, né? Vocês começam a ver posições, vocês começam a ver oportunidades onde não existem, e geralmente a pessoa fica focada em apenas um par, né? Eu vejo muito o guru fake falando, só opera o ouro, ou só opera o índice do dólar, coisa de loser, né? Você só opera tem tantos instrumentos, você só fica focado em o dia inteiro preso na frente do computador, você acaba vendo posição que não tá lá, você vê as oportunidades, mas não estão lá, né? Você acaba imaginando as coisas, acaba ficando estressado e acaba abrindo posição que não deveria abrir, né? E isso ela acabou de falar para vocês, é muito mais estressante. Então, vejam mais oportunidades a longo term, né? A longo prazo. And the fifth reason why you should avoid day trading is if you
prefer fundamental analysis. If you're somebody who loves fundamentals like me, you love economics, you love studying what drives the markets, what drives the currency, what drives a stock, the financial statements and all that, the numbers, then you're probably too analytical to become a day trader, because for day traders, most of the time, they just look at the charts rather than fundamentals. Of course, as a day trader, you still need to look at economic events to prevent yourself from entering into a trade before a high impact event. And I can tell you this one thing, okay? Once I've incorporated sentiment analysis, intermarket analysis, and fundamental analysis, and go to long-term trading, trading is a lot less stressful, more profitable, and a lot more fun. You know what I'm saying? And same for a lot of traders that I've taught, they say the same thing too. So maybe you should try it too. But with that said, if day trading is profitable for you, which is possible, and it fits your personality, then keep going. Because different people have different types of trading personalities, and you gotta find one that suits you. I've put in so much work to do a lot of fundamental analysis videos on this channel, so make the most of it, okay? Don't waste my effort. So... Beleza, obrigado. Então foi isso aí. E vocês viram, por último, também concordo com ela, então se vocês já estão consistentes em day trading e estão indo bem, então continuem, né? Para as pessoas que estão indo bem em day trading, pode ignorar esse vídeo, continuem fazendo o que vocês estão fazendo, já estão consistentes, já estão lucrando, por que não, né? Então continuem. Mas eu diria que a grande maioria das pessoas não vai conseguir, porque day trading é extremamente estressante e também requer muito mais dedicação. Então, se você quiser uma outra visão em trading, tente swing trading, tente position trading, te dará uma outra visão, até mesmo também para as pessoas que gostam de estudar macroeconomia, né? Também seria uma ótima oportunidade para você ir para swing trading em vez de day trading, que ela apresentou aí também. Beleza? O que vocês acham sobre o vídeo da Karen Fu? Escrevam aqui, vejo vocês na próxima. Tchau, obrigado, tchau e até mais.